राजा है, दान पुण्य करने वाले राजाओं की कथा भी श्रवण कराया, जिससे विशेष करके हरिश्चंद्र की कथा सुनाया। महादानशील राजा हरिश्चंद्र की भी कथा श्रवण कराया, जिसमें और विशेष करके और शिवी महाराज की भी कथा सुनाई, जिन्होंने अपने जीवन की भी संसिद्ध कर रहा। Então, dia então, what? Dog na cor. Então, cachorro e corvo. Então essa história ela também é dita no Ramayana. Então explica a história, o caráter de Ramachandra de belíssima forma. Mas Sukadeva Goswami para Parikshit Maharaj, ele também fala sobre as glórias do Senhor Ramachandra, como ele nasceu na dinastia de Raghuvansa. Então a dinastia de grandes guerreiros. Então também fala sobre as glórias de Dasharatha Maharaj, dos 4 filhos de Dasharatha Maharaj, e dentre eles então ele tinha 3 esposas, Kaushalya, Kaikeyi. Então de Kaushalya, Rama nasceu. Kaikeyi é a mãe de Bharat. E Sumitra, ela tinha 2 filhos, Lakshmana e Shatrughna. E esse kata é muito belo. E assim, quando Rama e Lakshmana adentraram Janakpuri, todas as mulheres ficaram muito atraídas por ele. E eles também ficaram no ashram de seu guru Vishwamitra. E juntamente com Vishwamitra, eles foram para Mithila Nagar. E no caminho, Rama e Lakshmana liberaram a Hela. Então há belíssimas histórias de Rama. A história de Rama é extremamente doce. E assim Rama e Lakshmana, juntamente com Vishwamitra, quando eles foram para Janakpuri, Mithila, e lá também tem a cerimônia de casamento entre Rama e Sita. E depois também as 3 irmãs de Sita também se casaram com os 3 irmãos de Rama. Também teve a história do arco e flecha de Shivaji. Então Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrughna, eles voltaram para Ayodhya, fizeram uma belíssima festa e pela instrução de Kaikeyi, pela promessa que Dasharatha Maharaj fez, então eles tiveram que ir para a floresta. Então acontece a lila de Sita deve ser raptada. Então na verdade Sita Devi ela não foi raptada por Ravana. Na realidade Ravana ele raptou a sombra de Sita, Chaya Sita. Porque quando
समय पर रहने। Então ela, na verdade, ela estava protegida em Kailash com Parvati. भगवान रामचंद्र ने सागर पर समुद्र पर जो है सेतु बंधन किया। Então os macacos ajudaram o Senhor Ramachandra, construíram uma ponte e, juntamente com रावण वध आदि देखा और इसके पश्चात सीता। então ele matou o Ravana फिर भगवान रामचंद्र e depois o Senhor Ramachandra अग्नि से लिया। ele recuperou Sita do fogo 14 साल पूर्ण होने के e पश्चात aí, quando se concluiu os 14 anos ele voltou para Ayodhya. ये सब की कथा स्वयं भगवान इस Os 14 anos de exílio acabaram, então ele voltou para Ayodhya. महाराज के Então essa संक्षेप में toda essa história Shukadeva Goswami contou para Parikshit Maharaj de forma sucinta, resumida. वनवास की कथा भी सुना वाल्मीकि आश्रम में उस समय सीता देवी Então depois disso Sita Devi ela viveu no ashrama de Valmiki Rishi और वहीं पर उनके दो संतान को जन्म e दिया। ela deu à luz a 2 filhos, a Laba e Kush. इसके पश्चात भगवान E depois disso अश्वमेध यज्ञ किया। ele fez o sacrifício de fogo. घोड़े को जो है लव और कुश Então fizeram o sacrifício de fogo do cavalo e Laba e Kush eles capturaram esse cavalo. रामचंद्र यज्ञशाला में लेकर के आए लव और कुश सारे रामायण की कथा। Então ये सब कथा भी toda a história é explicada. Então Shukadeva Goswami Pada ele explica tudo isso para Parikshit Maharaj de forma resumida. Então o que eu quero dizer é então por que a história de vida de Sita Devi é tão sofrida? Então no Hari Bhakti Vilas também está dito. Então uma vez, então era Brida Ekadasi. इसे कभी भी भूल करके विद्या एकादशी करना नहीं चाहिए। विद्या एकादशी किसी की कहा जाता है। Então por isso a gente não deve seguir esse Brida Ekadasi. के साथ Então esse é um Ekadasi que ele não é puro. Então se Ekadasi e o Dashami, que é o dia anterior, tocam esses 2 titis, esse período de tempo, ele encostam no outro, então você não deve seguir esse Bidra Ekadasi. सीता जी की सीता देवी की जो वाल्मीकि ऋषि में आश्रम आदि के बारे में पद्म पुराण में ये कथा भी उसमें O Padma Purana explica. पद्म पुराण में सीता देवी की कथा प्रसंग Então no Padma Purana também é dito o Harikatha de Sita Devi. Quando Sita Devi ela era jovem, बगीचा में em seu jardim, जोड़ी तोता को देखा है तोता papagaios. एक स्त्री और एक पुरुष Então era um papagaio macho e um papagaio fêmea. और उस समय सीता देवी ने की छोटी थी वो Então quando Sita Devi ela era bem pequena, o que ela fez? स्त्री सीता को स्त्री जो है तोते को वो पिंजरे में डाल दिया इस पुरुष Ela deixou, ela colocou o papagaio fêmea numa gaiola, então o papagaio macho amaldiçoou छोड़ कर दिया ठीक उसी प्रकार से भी Sita, dizendo: assim como você me separou da minha esposa, você ficará separada do seu marido. इसी प्रकार भी पद्म पुराण में संक्षेप रूप में Então quando você estiver grávida também, você ficará separado do seu marido. संरक्षण के रूप में और बाकी जो कथा जो है जिससे नगर के लोग सीता जी के ऊपर जो लंछन लगाया ये सब कथा केवल संरक्षण मात्र है किंतु वास्तव लीला जो है इस प्रकार दिखाया Então depois que eles voltaram para Ayodhya, muitas pessoas estavam criticando Sita, então ela foi exilada. और अंत में स्वयं भगवान रामचंद्र अपने पुत्र आदि के सारे राज्य आदि दिया भरत पुत्र लक्ष्मण पुत्र के सारे पुत्र आदि को जो है राज्य आदि भाग बंटवार करा दी और अंत में दुर्वासा ऋषि के द्वारा Então Sita depois que depois do exílio ela voltou e ela entrou na terra. Depois o reino foi dividido entre os filhos
de Rama, Lakshmana, no filho de Rama e de Bharat. Depois eles foram para o mundo transcendental e lá ele se encontrou com Sita. Mas, então tudo isso é dito, mas Sukadeva Goswami falou isso para Parikshit Maharaj de forma bem resumida. Então, Krishna nasceu na dinastia de Chandra, da Lua. Então, Ramachandra ele nasceu na dinastia do Sol e Krishna ele nasceu na dinastia da Lua. Então o tempo está passando bem rápido. Então em 5 minutos eu vou falar sobre o nascimento de Krishna e do nascimento de Shrimati Radhika. इसलिए ये कथा इस प्रकार है। देखो पूर्व काल में देवमीर नाम से एक राजा थे, उनके 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय वंश की पत्नियां थी और एक वैश्य वंश की पत्नी थी। दोनों वंश की Então tem 2 dinastias. Então Devamira ele tinha 2 esposas. Uma esposa que era Kshatriya e outra esposa que ela era Vaishya. Da esposa Kshatriya, Vasudeva Maharaj ele veio. Não, veio Surasena e de Surasena veio Vasudeva Maharaj, de Vasudeva vem Vasudeva Krishna. Da esposa Vaishya, então Devamira teve um filho que é Parijanya. De Parijanya ele teve 5 filhos. Upanda, Abhinandan, Nanda, Nandana e Sunandana. Do terceiro filho Nanda, Krishna nasceu. Então o pai o pai de Kamsa é Ugrasen. ये कथा भी वर्णन किया गया है। इसलिए कंस बहुत दुराचारी थे, दुष्ट थे, किंतु देखो कंस और बहन देवकी के प्रति बहुत प्रीति रखता। Então Kamsa ele era muito demoníaco, ele perturbava todos. Então Kamsa ele tinha muita afeição pela sua irmã Devaki. E ele mesmo guiou a carruagem a ela no casamento. E aí quando ele estava levando essa carruagem, uma voz aérea falou: "Ei, tolo Kamsa, você não sabe, mas do ventre da sua irmã, o 8º filho da sua irmã será o Bhagavan Vishnu, virá e ele será a causa da sua morte." Ao ouvir isso, ele saltou da carruagem e empunhou a sua espada e, segurando o cabelo de Devaki, ele tentando matá-la. E nesse momento Vasudeva Maharaj ele disse: "Ei Kamsa, você não se deve matar uma mulher. Eu dou a minha palavra. Eu darei o 8º filho para você matar. Eu prometo isso." Então ele começou a pensar:
ये होती अवस्थी अपने पुत्र के जो है Então, Vasudeva Maharaj ele é muito कंस ने किया कि देवकी और वसुदेव के जो है अपने राजमहल में नजरबंदी करके रखा और इधर नारद ऋषि आकर के कंस के कहने लगे Então, quando Narada Rishi veio क्या देववाणी बोले देवकी के जो आठवां e falou com Kamsa, Narada Rishi falou: मंतारों को बात मुझे मार डालेगा नारद ऋषि ने बताया कंस ये बात बताओ ele falou, Guruji, veio essa voz, e então, mas não há problema, porque o oitavo filho de Devaki, Vasudeva Maharaj, irá me dar e eu irei matá-lo. Então, Narada Rishi ele pegou, um prato com doces, e ele falou, com 8 doces, ele falou qual o primeiro e qual que é o oitavo. Então, se você começa contando para a esquerda, começa contando para a direita, qual que é o oitavo? Então, qual é o oitavo? Então, Kansa falou. Então, eu não sei, você me fala. Então, Narada Rishi falou, todos os filhos que Devaki ela der, todos os filhos que ela tiver, você deve matar. Então Vishnu é muito esperto, ele vai, se ele nascer primeiro, ele vai falar que é o oitavo. Então, alguns calendários falam que o primeiro dia da semana é domingo, outros falam que é a segunda. Então, num círculo, qual que é o primeiro? Pode falar, tem uma roda girando e os aros dela, qual que é o primeiro aro? Então Narada disse para matar todos os filhos. Então Kamsa ele pegou Devaki e Vasudeva e colocou na prisão. E ele também pegou o seu pai, Ugrasena, e colocou na prisão também. Então ele também ofendia o seu pai e o colocou, ofendendo seu pai, colocou na prisão. ऐसे लीला आदि करके कंस के द्वारा लगता है ये सभी कथा भी संक्षेप में वर्णन किया और इसके Então contei essa história de forma bem resumida. Então o sétimo filho de Devaki, na verdade era Baladeva Prabhu, e ele foi atraído para o ventre de Rohini. Por isso que o nome de Sankarshan, um dos nomes de Baladeva Prabhu é Sakranshan, que ele foi atraído para o ventre de Rohini. Então essa é a concepção de Bhagavan. E o ventre de Devaki, Bhagavan estava vindo. E antes de Bhagavan vir, então o Guru Tattva deve aparecer. Porque Baladeva Prabhu ele é a Kanda Guru Tattva. Então da mesma forma que Guru irá fazer o nosso coração puro, então enquanto você não ouvir Harikatha, você não se associar com o Guru, então o seu coração nunca será limpo. Então aqueles que não aceitam o mantra de Guru, então ninguém deve aceitar a água da mão dessa pessoa. Então por isso nessa vida humana você deve aceitar mantra de um Guru nessa vida. Então da mesma forma,
देवकी के सप्तम गर्भ जाने बलदेव प्रभु के आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में Então, Yogamaya, ela tirou Baladeva Prabhu do ventre de Devaki e colocou no ventre de Rohini. E do oitavo ventre, o oitavo filho de Devaki, Krishna, ele apareceu. E Kamsa, ele tinha medo ao ver Devaki, porque ele sabia que a causa da sua morte estava vindo. Então, nesse momento, Sukadeva Goswami, ele falou para Parikshita, nesse mês de Bhadra, Rohini. Então, na constelação de Rohini, então, em todas essas combinações astrológicas perfeitas, o Bhagavan, ele apareceu. Então, por isso, então os devatas, eles faziam stava stutis, faziam glorificações e preces ao ventre de Devaki. E pelo desejo de Bhagavan, todos os guardas, eles dormiram e uma chuva muito forte começou a cair. Trovões caíam. E do ventre, Devaki, o Senhor Vishnu, ele apareceu com a sua concha, o disco, a concha, a chakra, a flor de lótus e a massa em sua mão, ele apareceu. E ele disse, ó Devaki, ó Vasudeva, veja minha belíssima forma. Em Satyuga vocês eram Prishni Sutapa. E vocês fizeram muita austeridades a mim. E eu nasci como filho de vocês, como Prishni. Depois vocês vieram como Aditi Kashyap, e eu nasci como Vamanadeva, e agora vocês apareceram como Devaki Vasudeva, e eu, mais uma vez, venho como o filho de vocês. Então, glorificando então, Bhagavan, ele disse, me leve até Gokula, até de Yashoda. Então Vasudeva Maharaj pegou Krishna e ao ver, quando ele chegou lá fora, ele viu que uma chuva muito forte estava caindo. E Baladeva Prabhu, ele apareceu na forma como Shesha, e ele, assim como um guarda-chuva, estava cobrindo Vasudeva e Krishna. E quando estava cruzando o Jamuna, então o próprio Yogamaya ajudou ele a atravessar o Jamuna. E mãe Yashoda tinha dado à luz a 2 filhos, Krishna e a Yogamaya. Mas ele apenas viu Yogamaya. Então ele deixou Krishna lá e ele pegou Yogamaya.
कारागार में आए। E ele voltou até a prisão de Kamsa. महाराज जोग माया के गए, वसुदेव अपने पत्नी देवकी के गोद में दे दिया और बच्चा रोने लगे और उसके रोना सुन करके पुनः Então quando ele voltou, então o bebê começou a chorar, ouvindo o choro. Então os guardas vieram, então Kamsa veio, e aí देवकी कहने लगे भैया ये बालक नहीं है, बालिका। ele tentou pegar essa criança para matá-la, e ela disse: ó, meu irmão, esse não é um filho, esse é uma menina. देवकी के हाथ से Mas mesmo assim, Kamsa ele agarrou essa criança के लिए प्रयास की, e tentou matá-la. Nesse momento, Yogamaya सिर पर ऐसे जोर से लात जमाया então deu um chute muito forte na cabeça de Kamsa. और तुम देखा क्या, वही जो उनके देव कंकाली जोग में आकाश में E ele viu nos céus a belíssima forma de Durga, dizendo: ei, tolo Kamsa, como você pode tentar matar o seu... Então quem está destinado a te matar já tomou o nascimento em Brade. Então Kamsa ficou com medo e ele chamou todos os demônios. और देखो वही कृष्ण और वसुदेव कृष्ण एकत्र होकर जिससे कहा जाता है पूर्ण कृष्ण पूर्ण Então o Krishna completo, Nandanandana Krishna. नंद महाराज ऐलान कर दिया। Então क्योंकि शास्त्र में Nanda Maharaj ele declara: जब तक नाड़ी छेदन नहीं हो तब तक उसके असुच नहीं माना जाता। नाड़ी छेदन होने के बाद असुच माना जाता है। तो उस समय Então tem a cerimônia do nascimento da criança. Então Nanda Maharaj, o que ele fez? ब्राह्मणों को बुला करके Ele chamou os brahmanas, और उनके जब स्वस्ति वाचन आदि करा करके fizeram दान दक्षिणा आदि देने लगे। नंद preces em bons auspícios, Swasti Vachan. बहादुर महामुनि संत सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज Então स्नान आदि करके और शुक्र यानी Nanda Maharaj tomou um banho, धारण करके vestiu belíssimas vestes, então chamou todos os brahmanas देने लगे। para dar doações नंद उत्सव e fizeram um belíssimo festival. महाराज की जय। और कैसे उत्सव Fizeram um belíssimo festival. Sabayo
इसी प्रकार गोकुल में नंद महाराज अपने नवजात शिशु कृष्ण के लिए बहुत सुंदर उत्सव मनाया और इसी प्रकार ही रावण में Então, da mesma forma que Krishna se manifestou em Gokula, então Vrishabhana Maharaj, então ele também celebrou o nascimento de Radhaji. Vrishabhana Maharaj प्रातः काल में
Então Brishabhanu Maharaj todos os dias ele se banhava no Jamuna. E um dia depois de se banhar ele viu um gigantesco lótus, uma belíssima bebê. Então ela tinha olhos de lótus e ela brilhava como ouro. E Brishabhanu Maharaj então encontrou essa belíssima bebê, ele levou para sua esposa Kirtika, e quando ele chegou, então logo em seguida Narada Rishi ele chegou e falou: você tem algum bebê aqui? Então Brishabhanu Maharaj ele mostrou Sridama e ele falou: mas você tem uma menina? Então ele falou: sim. Então algumas kalpas Shrimati Radhikas ela vem com seus olhos fechados. Às vezes a Shrimati Radhika ela aparece de um ovo também. Então quando Narada Rishi ele a viu, então ele começou a fazer a então ele a glorificou Shrimati Radhika. Thank you.